Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer os dados do fundo Lugo 11, né? LUGG11. Trata-se de um fundo com características residenciais, né? É um setor que tem poucas opções na B3, né? Vamos detalhar um pouco melhor aí os seus últimos resultados. Tivemos um impacto ali no último mês apurado. Vamos detalhar um pouco melhor o que está acontecendo e, inclusive, trazer informações a respeito de um novo imóvel que entrou no portfólio do fundo. Confira e fique até o final que certamente encontrará informações bastante interessantes a respeito desse fundo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer então as informações financeiras, mas antes só um comentário, essa figura aqui é de fato uma planta desses imóveis para você ter ideia do porte dos apartamentos, né? Por ser uma área residencial, normalmente a gente tem muito mais contato e maior facilidade para avaliar esse tipo de imóvel, né? Então, a demonstração de resultados, a gente teve aí outubro e novembro, né, foram meses que historicamente já estavam mais baixas as receitas, né? Olha só, hein, de julho a setembro, a gente teve um patamar de receitas um pouco mais alto e depois caiu outubro e novembro, né? E também a gente teve uma redução das despesas operacionais e imobiliárias. E com isso, o fundo que vinha aqui distribuindo quase 700 mil reais por mês, ele caiu para 565 mil. Um dos pontos é esse daqui, né? Um fato relevante divulgado no final de outubro, né? Informando aí que a administradora, né? Estava abrindo mão aí de parte das receitas, então eles reduziram aí as suas despesas, né? Isso daí se deve basicamente ao atraso na entrega desse último empreendimento, aí, desse último imóvel, né? Fazendo com que houvesse aí atraso no processo de locação das unidades desse imóvel. Com isso aí tivemos essa perda nesses 2 meses. Então aqui no gráfico a gente observa, né, ele caiu aqui para casa de 7% de dividend yield anualizado, né, correspondente a esses 50 centavos por cota. Temos também uma informação adicional aqui, as taxas de distrato dos contratos, né? Esse tipo de fundo, né, com essas características, ele tem uma taxa de distratos aí relativamente alta. Vamos agora então para a parte de histórico do fundo, né? A gente tem desde o início dele em laranja, né, o rendimento mais a valorização das cotas, então o fundo ele ganhou no IFIX no período. Então esse é um dado positivo aí para o investidor, né? Em compensação, o volume negociado no mês, o último mês apurado, foi de 1,8 milhões de reais. Lembrando que esse valor é no mês, então se a gente dividir aí pelo número de dias úteis que tivemos aí, a gente tem uma liquidez bastante baixa desse fundo. Esse é um ponto de atenção importante para o investidor. Vamos agora detalhar um pouco melhor aí o que compõe esse portfólio do fundo. Começando com uma visão um pouco mais geral, né? A gente tem ali 44% no Paraná, 33% em São Paulo e 22% em Minas Gerais. Temos aí a presença em 3 estados. Um ponto interessante, porque o investidor tem que ficar atento, é que 98% dos locatários são pessoas físicas. Então, são pessoas aí que estão buscando algum imóvel para atender alguma necessidade especial, seja para morar ou seja próximo ao seu local de trabalho, próximo ao seu local de estudo, e busca ali, loca diretamente aí esse imóvel do fundo. Temos ali uma curva de correção, então agora no próximo mês, em fevereiro, a gente tem um percentual um pouco maior de correções do contrato e uma parcela grande lá em julho de 24, né? Os contratos são contratos também mais curtos, né? Eles têm uma duração bem menor do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, em fundos de logística, fundos de shopping. De certa forma, isso daí traz uma certa dinâmica e um pouco diferente para o fundo. Vamos conferir agora os imóveis, então.
gráfico, então a gente tem a receita por cada um dos empreendimentos, a maior posição, o cenário, respondem hoje pelo percentual maior, de um terço praticamente da receita do fundo, 29% no edifício Lindóia, o Cipreste, o Ecoville, e o Inter Residence, que é o imóvel que entrou por último, né? Ele ocupa aí numa posição, é uma curva de mobilização dele ali, né? Então ele está na posição bastante pequena por enquanto. Mas vamos entrar no detalhe. Esse imóvel Inter Residence tem uma informação bastante interessante para ele. Então vamos lá. O residencial Logo Cenário é um imóvel que fica na cidade de Campinas, São Paulo. Ele está conseguindo um aluguel na casa de R$ 51 por metro quadrado. É interessante que o fundo traz esse pequeno mapa ali, mostrando imóveis concorrentes próximos aí, né, e mostrando que o seu preço está alinhado ao mercado. O Lugo Lindóia fica na cidade de Curitiba. Ele tem um valor mais baixo de aluguel de R$ 37 por metro quadrado. Né? Também temos aí essa visão, uma região um pouco mais central aí de Curitiba. O Lugo Cipestre, ele fica em Belo Horizonte, né? Então, ele consegue aí R$ 35 por metro quadrado, né? Aí a gente já tem uma visão aí da diferença de valores de aluguel que esses imóveis conseguem pegar. O Lugo Ecoville, ele consegue R$ 39,70 por metro quadrado, ele fica na cidade de Curitiba. E por fim, o último imóvel, o Inter Residence, ele fica em Belo Horizonte. Esse é o imóvel que entrou agora, recentemente, no fundo. É um dado muito interessante. Olha o valor do aluguel dele, R$ 78,94. Então é um prédio que tem tudo para performar e trazer um resultado interessante ali, à medida que a taxa de ocupação vá aumentando ali e cada vez mais ele tenha um resultado importante dentro do fundo. E falando em ocupação, vamos trazer a informação de ocupação de cada um desses prédios. Né? A gente tem o Cipresse com 94,8, 87,5 com o Ecoville, 95 Lindóia, 97 o Cenário. Então temos aí, exceto o Ecoville, né, que tem um percentual um pouco mais baixo, mas são imóveis aí que estão com uma taxa de ocupação bastante interessante. E agora o Inter Residence, que no último mês apurado estava com 34%, uma ocupação muito baixa, né? Então é um imóvel que tem tudo aí para desenvolver um pouco melhor, né? E conseguir ter uma taxa de ocupação aí nessa casa aí acima de 90%. Vamos ver aí como é que nos próximos meses, né? Daqui a 3 meses a gente busca fazer um novo vídeo a respeito de Lugo 11. E se você já não é inscrito, né? Já aproveita para se inscrever no canal. Certamente aí você vai receber informação quando fizermos esse novo vídeo. Então a ideia é acompanhar essa mobilização e ver como é que se comporta o resultado mês a mês aí, a partir do momento em que o fundo começa a receber esses aluguéis. Em termos de ocupação geral, né, tirando o Interresidence do portfólio, ele estaria com 94,2, que é semelhante ao que ele tinha em fevereiro de ocupação. Né? Ele chegou a oscilar um pouco. Agora, com a entrada do novo prédio, né, essa ocupação cairia para 89,6%. Então aí a gente já tem uma ideia do efeito, né, do Interresidence, que responde aí na casa aí de uns 15% do total do, da receita do fundo. Vamos agora trazer a comparação do Lugo 11 com outros fundos residenciais da Bolsa, né? Então temos aqui o JFLL, RBRS, VCRR, APT11 e HOSI. Em termos de dividend yield, o patamar dele é um pouco mais baixo, né? Esse dividend yield acumulado em 12 meses de 8,2, né? Só ganha do RBRS. Preço-valor patrimonial, né? São fundos aí que de maneira geral estão com desconto maior em relação ao patrimônio líquido. O fundo apresentou um crescimento de 4% no dividend yield nos últimos 3 anos, né? Podemos dizer que é um crescimento baixo, né? A liquidez diária, né, é bastante baixa desses fundos, né? Então é um ponto de atenção, e o número de cotistas também muito baixo. Patrimônio também é um outro ponto de atenção. Esses fundos normalmente têm patrimônio
mais baixo. A taxa de administração do Lugo é uma taxa bastante competitiva, né? Está num patamar bastante interessante quando comparado com os outros fundos. E vamos ver aqui quem investiu há 1 e há 2 anos, né? Quem investiu há 1 ano conseguiu pegar uma valorização da cota de 8%, quem investiu há 2, uma queda de 4%. Mas nos dois casos, né, tivemos aí os dividendos recebidos. Quem investiu há 1 ano conseguiu pegar um preço bem competitivo, teve um resultado de quase 17%. E quem investiu há 2 anos, né, mesmo com os dividendos, ele ficou ligeiramente acima da inflação. Então, não, mesmo com a perda de valor da cota, né, não houve perda no total do investimento. Praticamente ficou empatado com a inflação. E essa evolução do valor da cota, a gente observa aí que o fundo ele passou por uma mínima ali, né, do início de 2023 até a metade do ano, né, depois ele recuperou um pouco o valor e caiu agora um pouco de novo, né. Aqui temos a evolução, uma média aí de 56 centavos por cota de receita, a gente viu que ele está pagando 50 agora, né, uma liquidez muito baixa, de novo, um número de cotistas bem pequeno. E finalmente vamos trazer aqui os pontos positivos e negativos para investimento no Lugo 11. Do lado positivo, o preço está num patamar historicamente baixo, a taxa de administração é mais baixa que outros fundos, a taxa de ocupação do portfólio está estável, apesar de ter um edifício ali que tem uma taxa um pouco mais baixa, e a entrada do novo imóvel, né, ele é um imóvel que vai conseguir ser locado a preços maiores. Então, isso deve melhorar um pouco o resultado do fundo mais para frente. Do lado negativo, a gente tem que é um fundo imobiliário de pequeno porte, baixa liquidez e pequeno número de cotistas. Isso você tem que ter em mente no momento de investir, né? Considerando ali que no momento de venda lá na frente, você pode ter dificuldades ou até um desconto maior no preço ali por conta dessa baixa liquidez. O dividend yield dele é menor do que outros fundos similares. A queda de ocupação no imóvel de Curitiba, o Ecoville, né? A gente viu que ele tem uma situação um pouquinho mais crítica em termos de ocupação. E o nível de risco de inadimplência é maior nesse tipo de fundo, né? A gente tem 98% dos inquilinos que são pessoas físicas, né? Diferente de um fundo de logística que loca normalmente para grandes empresas, né? Então a gente tem sempre um risco um pouco maior. Tá certo que é um risco bem disperso, né? Mas não deixa de ser um risco maior aí de inadimplência. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.